1971. A Intel cria o primeiro microprocessador. 1976, nasce o primeiro videocassete. Em 1978, surge o computador. Em 1979, surge o Walkman. 1972, é lançado o Magnavox Odyssey, o primeiro console comercializado da história. Esse acontecimento marca o início da época de sucesso, de diversão e interação entre as pessoas na frente de um televisor, apenas pelo simples desejo de ver dois retângulos defendendo o seu lado até a morte, contra um quadrado que se movimentava e dá pontos a quem consiga atravessar a barreira inimiga. Os anos passaram, a indústria do videogame cresceu, nasceram ícones e personagens. E cada vez mais pessoas se envolviam nesse universo eletrônico que une nações e povos. Essas pessoas compreenderam e vivenciaram tudo o que representa os videogames na história da humanidade. Elas entraram nesse universo. E você, está pronto para entrar? Turma 902 apresenta Videogames, uma era de sucesso. Tentei falar assim. Primeira geração foi o período entre 1972 e 1977, onde nasce o videogame. Eles não tinham processadores e os principais videogames foram Pong e o Odyssey. O Odyssey 100, também chamado de Brown Box, foi o primeiro videogame a ser comercializado e também a usar cartuchos. Foi lançado pela empresa Magnavox no ano de 1972, nos Estados Unidos. Ao ser lançado, este videogame possuía somente 2 jogos, tênis e hóquei, e competia com o Pong, da Atari, mas perdeu pela sua péssima publicação. Este console vendeu somente 300.000 unidades. No mesmo ano em que foi lançado o Odyssey, em 1972, surge o Pong. Este não é um console, no entanto, é o primeiro fliperama da história, e por este fato, torna-se automaticamente relevante. Este jogo foi primeiramente testado por seus criadores num bar. Eles deixaram a noite toda ele lá para ver o que iria acontecer. Ao voltarem, perceberam que o jogo estava quebrado, mas não porque houve algum defeito, e sim porque a máquina estava entupida de moedas. Conforme o sucesso de sua mini experiência, seus criadores decidiram formar uma empresa, e assim surge a Atari. Com o fim da primeira geração, em 1977, surge a segunda, que iria durar até 1984. Esta é marcada pelos processadores de 4 e 8 bits e teve como principal console o Atari 2600. Com a criação da empresa Atari, seus fundadores lançam seus principais jogos no console, o Atari 2600. Este videogame foi lançado em 1977 e no Brasil chegou anos mais tarde, em 1983. O Atari 2600 tornou-se um marco cultural dos anos 80 e vendeu muitas cópias entre os anos de 1984 e 1986. Ao todo, vendeu cerca de 30 milhões de unidades, e seu jogo mais vendido foi Pac-Man, com 7 milhões de cópias vendidas. Mas
assim como todos os consoles de sua geração, acabaram falidos pelas suas políticas de pagamento a profissionais, seus jogos ruins e a não evolução dos consoles. Crash dos videogames de 1983. Período compreendido entre 1983 e 84, onde a população parou de comprar os videogames e optou pelos microcomputadores. O marco da revolta foi o lançamento do jogo ET, o extraterrestre, um desastre. Dessa forma, muitas empresas de consoles faliram. E a grande importância desta fase da história é que as principais empresas, a partir de diante, estarão localizadas no Japão, com o surgimento da empresa Nintendo. Chegamos então à terceira geração, que começa em 1983 e vai até 1992. Esta se destaca pelo nascimento do maior ícone da indústria do videogame, o Mario. Os principais consoles são Nintendo ou Famicom e o Master System. Com o avanço da indústria dos videogames, em 1985, a Sega lança seu primeiro console de videogames, o Master System, que chegaria ao Brasil em 1989 e se tornaria mais uma febre nacional. A Sega produziu este console de 8 bits com o intuito de competir com a Nintendo, o próximo videogame que vocês verão, e vendeu 13 milhões de unidades. Seu grande feito foi a criação do personagem Sonic, que se tornaria o grande ícone da empresa. Lançado em 1983, o Nintendo, como é chamado nos Estados Unidos, Famicom, como no Japão, ou até mesmo Nintendinho, como apelidado no Brasil, marca a entrada da Nintendo no mercado de jogos. Com 8 bits, e vendeu 13 milhões de unidades, e teve como cartucho mais vendido o jogo Super Mario Bros. Este, que marca o aparecimento do maior ícone do videogame, o personagem Mario. Mas ainda há mais uma curiosidade a ser observada no console da Nintendo. Ele fez uma grande transição, muito importante na história dos videogames. Ele passou do joystick, que era da Atari, e passou para o controle, o que permitia ao jogador várias funções por meio dos botões A, B e das setas. Terminada a terceira geração, partimos para a quarta. Esta é compreendida entre os anos de 1987 e 96, e traz consigo, como principais consoles, o Super Nintendo e o Mega Drive, ambos de 16 bits. Em 1990, surge o sucessor do Nintendo, ou o Famicom, que é o Super Nintendo ou o Super Famicom. Com um processador de 16 bits, feito para concorrer com o Mega Drive, a Nintendo conseguiu vender 49 milhões de unidades com esse console. E seu jogo mais vendido foi Super Mario World, com 20 milhões de cópias, mostrando a força que o Mario tinha no cenário mundial.
Evoluindo o console Master System, em 1989, a Sega lança seu console da quarta geração, o Mega Drive. Este veio com 16 bits e um controle mais desenvolvido, permitindo o jogador executar diferentes movimentos. O Sega Mega Drive vendeu 40 milhões de unidades, o que marca a popularidade do console, principalmente no Brasil. E seu jogo mais vendido foi Sonic the Hedgehog 2, com 6 milhões de cópias, consolidando o ouriço como símbolo da Sega. Talvez tenhamos como fator do Sonic ter vendido tantos jogos, ele já vir como primeiro jogo dentro do Master System, e posteriormente teve muita fama no Mega Drive.